Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6. A multiplicação dos pães. Depois disso, passou Jesus para a outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Jesus falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus, fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000, aproximadamente. Tomou, então, Jesus os pães e depois de dar graças a Deus, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que Jesus fizera, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho, na montanha. Jesus vem ao encontro de seus discípulos caminhando sobre o mar. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava vento forte e o mar se encrespava. Tinham remado
cerca de 25 ou 30 estádios. Quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar, ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Discurso na sinagoga de Cafarnaum. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Perguntaram, né? Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus lhes deu pão a comer. Deu-lhes pão do céu a comer. Como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós
me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam, então, contra ele, porque dissera: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai,
Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga, em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. A confissão de Pedro. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. No próximo vídeo, continuaremos com o capítulo 7. Se inscreva e deixe o like. Até o próximo.